Olá, seja bem-vindo a esta atualização profética muito especial nesta noite. Que a graça do bom Deus repouse na sua vida. Nós vamos dar prosseguimento acompanhando de perto os eventos dos nossos dias. E eu lembro que na última atualização nós falamos sobre a grande visita do Papa de Roma ao país da Espanha, onde foi emocionalmente recebido pelos parlamentares que o saudaram e o aplaudiram por 7 minutos ininterruptos. Foi algo realmente fantástico e também profético. Afinal de contas, o mundo todo está se maravilhando após a besta. E não só. Eu queria ter compartilhado esta informação com vocês naquele vídeo, mas não consegui devido a alguns problemas de direitos autorais, mas aqui vamos. Neste contexto da visita do Papa à Espanha, assumar que um grupo parlamentar de esquerda no Congresso da Espanha apresentou uma proposta não legislativa pedindo ao governo que altere a Lei 1/2004 sobre o horário comercial, a fim de reforçar as proteções de domingo e de descanso de feriado. Esse termo, irmãos, proposta não legislativa, significa que esta emenda ainda não é uma lei, mas sim uma moção pedindo ao Congresso que exorte o governo a agir, modificando a lei e impondo restrições mais rigorosas ao comércio de domingo. A proposta foi encaminhada para a Comissão da Indústria e Turismo e colocada na agenda legislativa para debate no Congresso espanhol. Ora, vejam aqui. 15ª legislatura. Proposta não legislativa em comissão. É dito, proposta não legislativa de alteração da Lei 1/2004 sobre o horário comercial para garantir o direito ao repouso dominical e ao gozo da vida familiar. Agora, meus irmãos, vamos ser honestos. Este não é apenas um esforço da Espanha. Este é um esforço de quase toda a Europa. Este é o esforço dos Estados Unidos da América agora. Vejam o que é dito. Proposta não legislativa de alteração da lei. Para quê? Para dar repouso dominical e o gozo da vida familiar. Os irmãos percebem que são os mesmos argumentos que estão sendo levantados? O movimento dominical tem o mesmo argumento em todas as partes do mundo. Bem-estar da família, bem comum para a sociedade, proteção dos valores familiares, é tudo a mesma coisa. E a Heritage Foundation já escreveu um livro abordando diretamente esta temática. E a proposta está sendo analisada e discutida na América. Irmãos, em 10 de junho, falando mesmo sobre Kevin Roberts, o mentor do Projeto 2025, em 10 de junho ele teve um podcast com Anthony Smith, que é diretor de coleções do Museu da Bíblia, lá em Washington. E eles falaram que a Bíblia não é apenas um guia para instrução pessoal, para instrução religiosa pessoal, mas também deve servir como um guia para a vida pública, como um guia para o governo, como um guia para a lei e identidade nacional. Eu quero colocar o vídeo onde Kevin Roberts e Anthony Smith falam sobre isto. Escutem muito bem, irmãos, quais são os pensamentos que estes homens influenciadores de políticas americanas estão tendo agora. Escutem. Durante muitas gerações da história recente do nosso país, esquecemos a importância da fé para os nossos pais fundadores. Sabe, esse é um elemento importante da história. Os fundadores liam a Bíblia e isso é algo que frequentemente se perde. Para a geração fundadora, a Bíblia fazia parte da vida diária. Ela funcionava naturalmente como um texto religioso, ouvido nas igrejas e sinagogas, mas também era um texto cívico e político. Por isso era frequentemente citada nos centros de poder por alguns dos principais porta-vozes daquela geração. Explique o que perdemos quando deixamos de nos referir à Bíblia
Bíblia, não apenas em contextos religiosos, mas também em ambientes cívicos e seculares. Perdemos um aspecto de nossa história que era importante para os fundadores e também para as gerações que vieram depois deles. Fundadores como Thomas Jefferson, mas também outros como Samuel Adams, e John Jay recorriam às implicações da Bíblia como um texto cívico. Compreender esse aspecto da história é compreender os fundadores de uma forma muito mais profunda e mais rica em nuances. Portanto, para mim, quando removemos esse elemento da história, perdemos uma grande parte da profundidade e da compreensão que obtemos ao enxergar o quadro completo. A conclusão é esta. Os nossos pais fundadores queriam uma nação cristã. Eles desejavam um povo americano que, geração após geração, honrasse verdades eternas. E, de fato, foi exatamente isso que obtivemos. Aqui está Kevin Roberts e as suas polêmicas, não é? Ele diz que, para os pais fundadores, a Bíblia era um texto cívico e político. O que ele está propondo, meus irmãos? O que estes homens estão a propor? Já que a América está voltando aos pais fundadores, aos princípios dos pais fundadores, eles estão propondo que a Bíblia volte a se tornar um texto cívico, um texto político, e eles dizem que os pais fundadores desejavam uma nação cristã que honrasse verdades eternas. Interessante. E já que estão retornando à América aos 250 anos dos pais fundadores, da batalha dos pais fundadores, onde querem resgatar assim os princípios, os fundadores, será que estão a propor diante dos nossos olhos uma retoma a ideia de que a América é uma nação cristã e que deve honrar verdades cristãs, verdades eternas, como eles chamam aqui? O fato é, irmãos, que nós já estamos vendo políticos americanos, republicanos em especial, não porque eu esteja defendendo os democratas, eu não sou político, estou apenas mostrando o que está a acontecer. Os republicanos em especial estão a pressionar por políticas. Segundo eles, estas políticas vêm para salvar a democracia e salvar o nosso modo de viver americano. Ora, vejam aqui, recente. Em conformidade com a lei, faculdades da Louisiana afixam os 10 mandamentos nas salas de aula. Vejam aí na imagem, no documento lançado, com a foto também de Mike Johnson, o presidente da Câmara. Isto é de 9 de junho de 2026. Agora já não são apenas escolas primárias, escolas de nível secundário, escolas de nível médio. Faculdades, os jovens, adolescentes, adultos também devem entrar em contato com os 10 mandamentos. Deixe-me vos dizer que eu amo os 10 mandamentos por serem a lei de Deus. A lei de Deus não nos salva, mas nos aponta o pecado e nos leva para Cristo. Mas de forma alguma eu concordo com a ideia de legislar a moralidade, de legislar os 10 mandamentos, de legislar um reavivamento por meio da lei de Deus. Eu acho que não é este o papel da lei de Deus e não é desta forma que nós vamos conseguir um reavivamento nacional. Ora, vejam, é dito o seguinte: instituições de ensino superior da Louisiana afirmam estar afixando os 10 mandamentos nas salas de aula, seguindo ordens de legisladores republicanos. São ordens superiores. Vamos agora fixar em todas as universidades públicas os 10 mandamentos. Vejam aqui, os 10 mandamentos são afixados em campos universitários por todo o estado de Louisiana. E alguém pode estar se perguntando:
Afinal de contas, a Comissão de Liberdade Religiosa, criada pelo próprio presidente Trump, o que está fazendo agora? Por que não impede que estas leis cristãs sejam adotadas como políticas de Estados? Afinal de contas, de certa forma, isto viola os princípios de liberdade religiosa. Porque existem muçulmanos nas escolas e universidades, existem budistas que têm seu direito de não estudar essas coisas, de não aprender estas coisas. Eles têm seu direito. Onde é que está a Comissão de Liberdade Religiosa? O fato é que a Comissão de Liberdade Religiosa apoia esta ideia de fixação dos 10 mandamentos na praça pública. Vejam aqui este bispo católico falando. Então, para mim, uma das ironias é como as religiões têm desaparecido cada vez mais na nossa sociedade e a desfiliação tem ganhado velocidade. Isso é perigoso para a nossa democracia, porque as pessoas começam a esquecer. Elas não ouvem a história do bom samaritano, não ouvem falar dos 10 mandamentos, não ouvem as beatitudes. Isso afeta a nossa democracia. Não é apenas um problema religioso. E por isso a questão de desfiliação é ruim para a religião, mas também é ruim para a democracia, ao que parece. Bem, onde é que a democracia entra em tudo isto, não é? Estes homens, este movimento está tentando legislar um reavivamento nacional. E, meus irmãos, não se pode legislar reavivamento. Este é um trabalho do Espírito Santo no coração. Este é um trabalho que o Espírito Santo deve fazer no coração de cada americano. E ainda mais, estes homens dizem, se as pessoas não querem de bom grado receber estes princípios morais de coração, então vamos impor estes princípios, vamos impor esta moralidade às pessoas. É para lá onde vai este movimento, meus amados irmãos. Eu vos digo, por mais que os 10 mandamentos sejam maravilhosos, estes homens, na verdade, estão nos levando a um caminho em que vão não apenas a fixar os 10 mandamentos na praça pública, mas impor, obrigar que as pessoas vivam de acordo com esses 10 mandamentos. E 10 mandamentos, meus irmãos, não é apenas não matar, não é apenas não roubar, não são apenas princípios que têm a ver com a nossa conduta ou a nossa vida na sociedade. Nos 10 mandamentos está como adorar a Deus e quando adorar a Deus. Nos 10 mandamentos está o sábado. E qual é o sábado americano? Qual é o sábado cristão nacional? É isto que me deixa um pouquinho pensativo. Vamos escutar aqui o que eles prometem, o que eles vão fazer se a América não aceitar esta moralidade de coração. Nós nos submetemos humildemente a como Deus fez as regras do mundo e dizemos que é assim que devemos organizar a vida em conjunto. E, francamente, sim, nós vamos impor isso a você. Se você não gosta, sinto muito, mas isso é bom, correto e justo se estiver alinhado com os padrões de Deus. E eu vou impor minha moralidade a você, na medida em que nossa moralidade é a moralidade de Deus. E você deve sempre se verificar. Eu acredito no que Deus acredita, estou defendendo o que Deus diz que é bom. E se for, então você deveria ter coragem de dizer, é assim que vamos administrar nossa cidade, é assim que vamos administrar nosso condado, é assim que vamos administrar nosso estado, e é assim que devemos administrar os Estados Unidos da América, legislando a moralidade que podemos encontrar na Bíblia. É coincidência ou este ministro protestante americano falou o que Kevin Roberts e Anthony Smith falaram? Que são os princípios bíblicos que devem reger as políticas e a moralidade da nação. Meus irmãos, é aqui onde nós estamos no cenário profético americano. Isto tudo foi escrito. Nós sabemos que isto havia de acontecer em um certo dia. Tudo isto foi escrito. Se lermos o livro O Grande Conflito, lermos os escritos,
nós vamos encontrar lá. Não são minhas invenções. Eu acredito que tudo isto é muito relevante. Eu acredito que nós não temos tanto tempo assim como nós pensamos. A propósito, Jesus escreveu em João 9, verso 4: convém que eu faça as obras daquele que me enviou enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. É agora, meus irmãos, eu insisto em dizer, enquanto ainda temos alguns anos de liberdade religiosa, liberdade de expressão, vamos fazer a obra daquele que nos mandou, daquele que nos enviou. A obra de proclamação das 3 mensagens angélicas. Isto é urgente, meus irmãos. Isto é urgente. Vamos nos preparar, vamos nos consagrar. Dias difíceis poderão vir, mas nós não precisamos ficar atemorizados. Jesus disse, lá em Lucas, capítulo 21, há homens que desmaiarão de terror na expectação das coisas que sobrevirão ao mundo. Mas no verso 28 de Lucas 21, Jesus diz, quando virdes estas coisas acontecer, exultai, porque a vossa salvação se aproxima. Jesus está mostrando 2 grupos. Um grupo daqueles que vê os acontecimentos e desmaia de terror porque não está preparado. E outro grupo daqueles que, ao ver os acontecimentos, sua fé é ainda mais aquecida. Sua fé é desperta, sua esperança é desperta. E tem certeza de que Jesus virá em breve. De que lado você está? Daqueles que desmaiam de terror pela expectação das coisas que virão? Ou daqueles que exultam de alegria, pois a sua redenção se aproxima? De que lado você está? Deus abençoe sua vida. Nos vemos no próximo encontro aqui no canal.